Você está ouvindo o Copcast. Ai, mas eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Você tem, eu consegui. Não desista do sonho de vocês. Vocês são grandes, vocês conseguem. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo aqui no estúdio Neia Mara. É um prazer recebê-la aqui, Neia. Prazer é todo meu, Bárbara. Bom, primeiro eu gostaria de te conhecer. Quem é você? Da onde você veio? O que você faz? Se apresenta pra gente. Sou a Neia, sou de Pirapozinho, natural de lá, nascida e criada lá. Sou empresária hoje e eu vim lá de trás. A trajetória é comprida, mas a gente tá aí, né? Lutando sempre, graças a Deus, e chegamos aí como mulher, como pessoa, como mãe, né? Então, a gente vai levando, cai daqui, levanta dali, vai tentando até se estabilizar. Fácil não é. Nunca é fácil pra ninguém, né, gente? Mas a gente foi devagarzinho, fui tentando, e hoje, graças a Deus, eu tô aí. Luta todos os dias. Todos os dias, graças a Deus. E agradeço todos os dias. E as pessoas também que confiam no meu trabalho, né? Sempre confiaram desde o começo, né? Do início, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa. Você tem uma empresa em que ramo? Qual é o nome dela? Hoje, Sim. eu tenho uma empresa de escritório e cobranças, onde eu faço cobrança extrajudicial. Então, eu cobro cheque, boleto, promissória, que ainda tem, né? Tem bastante. Eu comecei pequena. Eu comecei pedindo como eu sou muito conhecida em Pirapó, nascida e criada ali, né? Eu comecei porta em porta dos empresários, do comércio local ali. E eu, como eu sou cliente, né? Também, sempre fui cliente, graças a Deus, a gente opina também para estar ajudando a cidade, né? E eu falei assim, gente, eu tô mexendo com cobrança extrajudicial. Vocês têm algum cheque aí, alguma promissória? Mas, Neia, mas isso não usa mais. Mas tem. Ah, eu tenho, mas eu acredito que você esteja perdido. Falei, não, peraí. Aí fui fazer curso, me atualizar. Falei, não, desde que esteja dentro do prazo, não tem problema. Vamos tentar? Eu vou tentar. Aí, tudo bem, leva. Aquela confiança, sabe? E aquilo foi de porta em porta a pé, machucando os pés. Eu começava a fazer... Quando eu começava a fazer desde um ponto do começo de Pirapó, e depois eu falei, eu vou terminar no final de Pirapó. Que nem é o final, né? Que tanto começa de Tarabai, a entrada, tanto começa de Prudente, a entrada Pirapozinho. Então eu comecei lá, da entrada de Presidente Prudente para Pirapozinho, e terminei na entrada de Tarabai para Pirapozinho. Então, todo dia eu ia em 1, 2 lojas, eu sentava até explicar tudo certinho, né? Como que funcionava, como que era o meu trabalho, né? E tendo amizade também com as pessoas, com esses comerciantes, esses empresários, para poder passar uma confiança, passar o meu trabalho, para poder convencer que eu poderia estar fazendo. Foi muito difícil, não foi fácil, por conta que muitos que me conhecem, não, né, eu te conheço, não tá aqui, boa sorte. Muitos não acreditavam, porque, não que não acreditava em mim, eu acredito, que eu acho que não acreditava, tipo, não vou receber, não vou conseguir, tá perdido. Aí foi onde eu entrei. E foi indo, até que deu certo. Hoje eu saio, claro. Quando a pessoa fala, quero marcar uma reunião com você, né? Vamos lá marcar essa reunião? Para mim poder explicar o trabalho, né? Eu marco, eu vou, eu tenho esse prazer de ir e explicar o meu trabalho e mostrar para eles, né? Para as pessoas. Aqui em Prudente, hoje eu tenho cliente Prudente na região. Eu tenho até no Paraguai. Isso que eu ia te perguntar. Tem. Se você atende só em Pirapozinho ou se você abriu para outras cidades, outros estados. No caso, outro país, não é? País. Que te levou a chegar até Paraguai? Indicação. Indicação. Você vai fazendo o trabalho, graças a Deus as pessoas vão, né? Se acostumando, vão. Não, meu, deu certo, tô te indicando. Então, indicação, eu sempre costumo dizer, é tudo. É tudo. A indicação, acho que vale muito a pena. E o bom trabalho, né? O bom você mostrar, você tá ali, você ser bem transparente com o seu cliente. É isso que eu tento demonstrar o tempo todo. Que bacana. E você escolheu o empreendedorismo
por uma vocação, algum dom, ou surgiu a partir de uma necessidade da época que você sentia? Como que surgiu tudo isso para você? Você sempre quis empreender, né? Bárbara, eu não pensava em empreender, né? Porque eu sempre fui CLT. Por vir de uma família humilde, né? E com muito orgulho, né? Eu tenho orgulho da minha família por conta disso. Eu sempre trabalhei CLT. E a gente CLT às vezes não tem aquele sonho. E naquela época, né? Lá atrás, vamos colocar lá 30 anos atrás, você não tem aquele sonho de... eu vou ter algum negócio para mim. Primeiro, não tinha nem condições. Então, é um sonho que aconteceu assim, de repente. Eu sempre trabalhei de CLT, eu comecei como costureira de calça jeans, eu trabalhava em fábrica de calça jeans. Depois eu fui para a fábrica de modinhas e fiquei na costura. Uniformes e sempre em fábricas. Aí eu casei, tive meu filho, o meu esposo, finado marido, né, foi pro Japão. E pra gente tentar construir, comprar uma casa. Porque a gente queria uma casa, era um sonho, né? E ele foi. Aí eu fiquei com meu filho. E aí falei, gente, mas não tá legal eu deixar ele em casa o tempo todo e tá trabalhando fora. Porque o pai já não tá. E eu também ficar fora, não tá legal. Aí comecei a pensar, o que eu poderia fazer até dentro da minha própria casa, que 30 anos atrás... 20 anos atrás, como uma mulher sozinha, né? Com um filho só, pequeno, de 2 anos, o que eu vou fazer? Aí eu fui pensando. Aí eu lembro que uma cabeleireira amiga minha, eu ia sempre no salão dela. Eu sempre gostei muito de moda, mexer com cabelo, maquiagem, eu sempre gostei. Aí eu chegava perto dela e falava assim, posso falar o nome? Claro. Eva, um beijo. A Eva, ela me incentivou muito. Outra mulher também guerreira que eu admiro, nunca vou esquecer, que me deu a mão ali. Ela falou pra mim assim, Neia, por que você não faz um curso de cabeleireira? Eu? Porque você não acredita, você fala, não que eu não acredito em mim, mas eu falei, se eu pegar tudo que eu tento fazer, Bárbara, eu tento fazer com perfeição. Sim. Não que eu sou perfeita, mas eu tento fazer com perfeição. Dá o melhor de si. Dá o melhor de mim. Eu vou até onde dá, onde eu vejo que não dá para mim chegar, eu falo, até aqui eu sei, até aqui tá longe, indico para outra pessoa. Então, fui começando ali. Não, Eva, não, você leva jeito, vai lá. Ai, mas eu não tenho tesoura, eu sei que é caro, eu não tenho os materiais. Eu nunca vou esquecer. Ela pegou a tesoura e deu na minha mão. Ela te ajudou. Foi. Ela pegou a tesoura e deu na minha mão. Falei, eu confio em você. Vai, você vai ser grande. Eu fui, comecei a fazer o curso básico. Curso de cabeleireiro, eu não sei se hoje ainda tem escola, né? De cabeleireiro, era uma escola. E era 2 anos o básico, né? Eu comecei a fazer esse curso. E chamava minhas amigas. Deixa eu cortar seu cabelo. Deixa eu fazer uma maquiagem. Deixa eu fazer uma escova no seu cabelo. Mas quanto que é, Neia? E eu, com aquele jeito, eu falei, não, é de graça. Porque eu já olhava lá na frente. Eu falei, se eu fizer hoje, essa minha amiga, eu não vou cobrar dela, mas ela vai falar pra amiga dela. Aí o que eu faço? Como eu não tenho as coisas, tudo, né? Que a gente não tinha condições de comprar na época, né? Aí eu peguei e falei assim, eu vou na casa e vou fazendo na casa delas, né? E dá até pra me levar meu filho, né? Uma criança comportada, pequena, né? E foi isso mesmo. Eu pensei assim e exatamente foi acontecendo desse jeito. E você acredita que eu tenho essa visão até hoje? Eu tenho essa visão até hoje. Eu vou experimentar com você. Se você não gostar do meu trabalho, não precisa me pagar. Isso é um desafio que eu tenho comigo mesma. Eu me desafio todos os dias. Você leva isso para sua empresa? Muito, muito, muito. Muito, muito. Então, tem que levar. Você tem que... Eu tive exemplos de mulheres guerreiras. Eu tive exemplos de mulheres que estavam lutando para ajudar seus maridos, estar perto, dentro de casa, poder estar perto dos filhos.
E a gente não precisa estar no comércio, numa loja. Se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa e chegar lá, devagar você chega. Eu luto até hoje, não é que acabou. Eu luto ainda até hoje. Eu não vou virar para você e falar assim, Bárbara, eu vou sair, só vou viajar. Não! Eu quero trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu quero empreender mais, eu quero mudar mais horizontes, eu quero empreender mais, eu quero trazer emprego, eu quero que as mulheres, os homens também, mas as mulheres tenham essa oportunidade no mercado que hoje a gente está tendo, que já vem de tempos atrás, mas isso está estourando muito agora. Gente, tem mulher que eu não posso sair de casa, eu não consigo, você consegue. Quantas pessoas vão no escritório hoje? Chega lá, eu converso, porque os advogados estão atendendo, então eu vou lá e eu faço a recepção. Nossa, eu adoro. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água. E a primeira abordagem é a minha. A primeira abordagem é comigo. Que eles vão desabafar, vão falar, e muita maioria são mulheres. Ai, mas eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Você tem, eu consegui. Por que você não pode conseguir? Eu conheço várias mulheres que conseguiram. Em uma época muito diferente da de hoje, 30 né? anos atrás. Não que hoje seja mais fácil, mas hoje a gente conta com mais recursos, né? Que naquela época as mulheres não contavam, Não, né? a gente não tinha nenhum, nem apoio. O meu marido, meu finado marido, ele sempre me apoiou. Ele falava assim pra mim assim, Néia, eu apoio você. Desde quando a gente namorava. Eu apoio você, você precisa trabalhar mesmo, você ter seu dinheiro, você ter sua independência, porque isso faz bem pra gente. É muito satisfatório, é muito bom você chegar na sua casa, receber o seu salário, que seja o dinheirinho que você vendeu um pão, você vendeu uma bolacha, você vendeu bala, o que for. Tudo é um trabalho, é um emprego, é honesto, é digno. E você chegar e falar, não acredito, esse dinheiro é meu, eu conquistei. É muito gratificante, Bárbara. Nossa, eu vou ajudar dentro de casa. Eu vou lá em cima, eu vou comprar isso, eu vou no shopping, eu vou numa loja, eu vou no salão, é o meu dinheiro. E aquela época era difícil mesmo, porque o meu marido, eu tive essa sorte, mas muitas falam pra mim, não, né, eu não tenho essa sorte, meu marido não me dá apoio. Porque a mulher é aquele negócio, né, a gente trabalha, chegou 6 horas, vamos dar um exemplo aí. Eu trabalho às vezes até 9, 10 horas da noite. Mas a mulher empresária, os empresários são assim. Sim. Porque a gente trabalha muito, não sou mais CLT. Eu tenho que entregar meu trabalho. Trabalha muito mais do que Muito antes, mais né? do que antes. Então você chega em casa ainda, você tem que se preocupar. Nossa, mas o que eu vou fazer amanhã? Eu preciso... a casa tá suja aqui. Você vai limpar, você vai lavar roupa. Mas hoje em dia tem quem faça. Não tem. Hoje pode até ter. Mas na minha época não tinha isso. Não tinha. Ou você trabalhava e para você crescer, você chegava em casa e fazia o trabalho de casa também, ou você pagaria uma pessoa, CLT, claro, mas como? Se você está começando. É difícil. E essa realidade, hoje, está aí ainda. Porque tem muitas que fazem o trabalho de casa, a maioria, e fazem o trabalho fora. Por conta que tem filhos. Então, eu costumo dizer, mulher não tem férias. Não adianta. Por mais que a gente é independente, a gente não tem férias, porque a gente tem filho, a gente tem esposa, a gente tem a vida, né? Então, a gente tem que estar ali. E foi isso daí. É um trabalho que muitas vezes é inviabilizado, né? Isso já foi até tema de redação no Enem, né? O trabalho invisível das mulheres do lar, né? Sim. Porque muitas levam aí uma dupla, tripla jornada que muitas vezes muitas pessoas não veem, né? Isso você trouxe uma realidade que isso aconteceu lá atrás e continua acontecendo. Sim. Porque eu costumo dizer, gente, às vezes até no escritório eu costumo dizer que a pessoa vem conversar comigo, às vezes fala, Néia, mas eu não tô dando conta, tá difícil. Às vezes o esposo, o marido, o filho não reconhece. Eu falo assim, então, eu sou bem a favor. Eu falo, vem cá, vocês acham que o trabalho dentro de casa é menos importante que o trabalho lá fora? Não é. Não é. E nós não somos remunerados por isso. Não.
Porque é família, a gente faz com amor, faz com carinho. Muitos homens, não estou generalizando, muitos dão valor, mas a maioria, é que nem eu costumo dizer, ainda tem aquele machismo ainda. E não é só aqui no Brasil, todo lugar, no mundo todo. Tem aquele machismo ainda que muitos dão apoio, mas a maioria não dão. Porque é fácil, eu falo, o homem chega em casa, cheguei do trabalho. Vou deitar no sofá, não é isso? Vou tomar um banho, a roupa tá passada, tá lavada, e vou descansar, vou assistir meu jogo hoje. Aí a mulher chega do trabalho, vão colocar aí, trabalham os dois fora. Que hoje é muito comum, na minha época não era. Na minha época era só o homem que trabalhava. Eu já vim dessa criação. O meu pai trabalhava sempre fora e nunca deixou minha mãe trabalhar. Minha mãe nunca trabalhou. Então, porque meu pai não deixava trabalhar fora. E a minha criação, meu pai ainda falava, que homem que não consegue sustentar uma mulher. Então não é homem. Não, é homem sim. Mas a mulher, ela precisa ser independente. É bom ela ser independente. E eu via aquilo, eu olhava para minha mãe e eu via aquilo, eu falava assim, mas mãe, eu pequena, eu falava, mas mãe, por que a senhora não... A senhora fica, tudo a senhora pede pro pai. Eu já olhava aquilo, tudo a senhora pede pro meu pai. Já percebia, né? Eu já percebia. Eu tinha 8 anos, 10 anos, e eu olhava aquilo, mas tudo a senhora pede pro pai. Mas filha, eu dependo do seu pai. Mas eu ficava assim, como assim? Aquilo já não entrava na minha cabeça, olha que coisa. Aí eu falei, mas como assim? Aí ela falava assim, filha, mas eu dependo do seu pai pra tudo, porque eu tenho que cuidar de vocês, eu preciso cuidar da casa. Onde que você enfiou na cabeça que eu tenho que trabalhar? Como que eu vou fazer 4 filhos pequenos? Minha mãe teve um perto do outro, 4 filhos pequenos. Então, foi crescendo tudo junto, então tinha que ter alguém ali olhando, e a gente não era fácil, não. Não era fácil, não. Vou falar pra você que não era fácil, não. Nem eu, nem meus irmãos. Era uma época que a gente brincava muito dentro de casa. E a mãe tava ali, a mulher, para cuidar. Então, eu olhava aquilo, acho que quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu pensei assim, isso não é para mim. Eu não vou ser assim. E o meu pai falava, não, mas mulher tem que trabalhar, tem que ficar dentro de casa, tem que cuidar da casa e dos filhos. Eu falei, eu? Mas de jeito nenhum. E foi assim que eu fui. Não vou ser assim, não vou ser assim. E foi assim mesmo. E aconteceu. Eu não fui assim, minha mãe ficava boba, né? Como que pode? Eu falei assim, não, mãe, eu não quero pedir nada pro meu marido, porque eu via como que era que a senhora pedia. Meu pai, eu não posso, agora eu não posso, não dá. Ou tacava na cara mais tarde. Aí, quando eu tive aquela liberdade de ter o meu dinheiro, começar a trabalhar, ter o meu dinheiro, falar, meu Deus, ajudava dentro de casa, pegava meu dinheiro, saía, comia um lanche, comprar um perfume, e assim por diante. E assim eu fui conquistando, graças a Deus, e foi vendo esse crescimento hoje, né, das mulheres, né, e eu fico assim muito feliz. Que bom, você teve essa percepção, então desde criança você começou cedo no mercado de trabalho, né? Comecei. Pra te falar a verdade, se eu for lá atrás, aquela época, hoje não, nem pode. Gente, não pode. Hoje não pode. Eu acredito que aquela época já não poderia. Hoje, então, não pode mesmo. Eu comecei com 8 anos. 8 anos. Eu cuidava de criança. Eu era babá. Uma criança cuidando de outra criança. Então, a gente lavava fralda, trocava. A mãe estava ali. Então, ela era uma mulher também que estava ali, que ela precisava de ajuda. Então, eu era uma criança só de ajudar ela a segurar. Porque aquela exaustão de você passar a noite inteira acordada. Às vezes a criança dorme a noite toda, mas a criança não dorme a noite toda. Porque ela vai acordar para mamar. Às vezes ela faz muito xixi, faz as necessidades delas na fralda, e elas se incomodam, crianças, os bebês, eles não sabem falar. Então eles vão chorar, a gente tem que acordar, tem que ir lá, trocar, às vezes lavar, arrumar, trocar a roupinha, colocar de novo. Aí você consegue ter um sono, você não consegue ter aquele sono. Então tem aquela exaustão. Então eu comecei cuidando de criança com 8 anos. Aí depois eu fui trabalhar com 14 anos, fábrica de calça jeans, eu comecei. Que legal. E aí, como que surgiu o seu apreço pela cobrança? Surgiu a partir de uma necessidade, quem sabe, da própria cidade? Como surgiu o teu interesse mesmo por essa área? A minha empresa, hoje,
Isso faz 7 anos. Meu filho começou a estudar direito e eu estava vendendo roupa. Eu não paro, eu vendia roupa. Eu estava vendendo roupa. Eu sempre digo, eu olho sempre ali na frente. O que será que eu possa estar fazendo? O que eu posso fazer para melhorar? Eu não fico parada só numa coisa. O que eu posso fazer para melhorar? Tanto para as pessoas quanto para mim mesma. E eu conversando com ele, filho, você vai querer fazer concurso? O que você vai querer fazer? Ah, deixa eu chegar no 3º ano que eu vou ver. Tá. E começou a fazer estágio, acho que no 2º, acredito eu, se eu não me engano. 2º, 3º ano, né? Aí eu falei pra ele, e aí? Você decidiu o que você vai querer fazer? Ele falou, eu acredito que vou querer advogar. Tá. Mas por conta desse estágio, eu falei pra ele, o que você faz nesse escritório? Ele falou, eu faço bastante cobrança de notinha. Eu, como assim? Ele falou assim, notinha igual você fazia no salão. Eu falei, sério? Notinha, cheque, boleto. Eu falei, nossa, que bacana. Mas é só advogado que faz isso? Ele falou, claro que não. Se chama extrajudicial. Porque eu não sou advogado ainda. Se chama extrajudicial. Se precisar, aí você manda... E eu assim, como é isso? Aí já, sabe, aquela lâmpadazinha? Como é isso? Aí ele começou a me explicar. Eu falei, nossa, que bacana. Tá. E aquilo na minha cabeça. Eu falei, deixa ele decidir o que ele quer fazer, né? Continuei com as minhas vendas. E ele ali. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, um belo de um dia ele chegou perto de mim e falou assim, Néia, ele me chama de Néia, não me chama de mãe. Falou, Néia, eu vou querer advogar mesmo. Você vai querer trabalhar, no escritório seu, a gente conversou, porque eu só tenho ele de filho, né? Eu só tenho um. Aí eu falei, você vai querer advogar, você vai querer mudar, né? Uma cidade grande, você é novo, né? O que você quer da tua vida? Ele falou, não, eu vou querer advogar. Eu vou querer montar um escritório. Eu falei, e agora? Agora. Aí fui analisar campo dentro de Pirapó para ver onde que eu poderia estar correndo atrás, para poder estabilizar, colocar ele ali. Eu pensei assim, eu falei, foi um estralo na minha cabeça, assim, que eu falei, meu Deus, eu vou arriscar uma coisa que eu não sei. Ele tem 20 e poucos anos, 20 anos. 20, né? Na época, hoje ele tem 28, 29. Eu falei, e se eu errar isso aqui, se não der certo? Aí eu pensei, parei comigo mesmo, falei assim, não, né, esse não é disso. Se não der certo, você levanta e vamos fazer outra coisa. Eu sempre fui assim, já é de mim. Aí falei pra ele, olha, vamos juntar aí, vamos tentar, de vez eu pagar aluguel, se eu montar um escritório e alugar as salas e você ter o seu escritório. Ele falou, bacana. E agora? E o dinheiro? Vi lugares. Os lugares que eu estava vendo na época era muito caro. Porque o escritório de advocacia, bacana, tem no centro, mas não sei, assim, a minha linha de raciocínio, pelo que eu pesquisei, ele é melhor afastado um pouco, não dentro do centro. Por quê? No centro muito carro, comerciante para lá e para cá, o movimento, então não tem lugar para o cliente estacionar. Então eu pensei em tudo isso. Não tem lugar para o cliente estacionar. Mas também muito longe não daria certo. O cliente, eu tinha que pensar em quê? No cliente estar se deslocando num lugar legal que dá para ele ir ou de carro ou até a pé, mas que dê para ele ir, né? Então eu tinha que pensar tudo isso daí. E eu comecei a pesquisar. Aí todo lugar que eu ia, não dá para mim. Aí eu falei assim, não, peraí, vou juntar aqui, vou tirar dali. Aí encontrei. Aí tinha um fórum, que é perto do fórum, no escritório. Tinha um fórum, falei, nossa. Tinha uma casa. Aí eu pensei, falei, nossa, mas essa casa... Mas é grande.
essa casa é cara. Eu não vou ter condições. Aí você vai atrás de empréstimo, né? Onde anda o banco, né? E ajuda. Falei, meu Deus, e agora? Eu tenho tanto, mas o que eu vou fazer? Fui atrás. Foi uma negociação assim de uns 2, 3 meses, 4 meses para comprar essa casa. Só que essa casa eu precisava reformar ela, para transformá-la no escritório. Eu ia gastar mais. Aí falei, não, vou dar um jeito. Fiz, reformei, fiz. Aí trouxe os advogados que trabalhavam nesse outro escritório, que pagavam aluguel, vieram pagar aluguel para mim já. Aí eu já comecei... Já. Foi fazendo já. o caixa. Já fui fazendo caixa e já empreendendo, porque é uma maneira de você empreender, né? E foi acontecendo. E aí ele continuou, tal. Aí eu conversei com os advogados e falou pra mim, né, mas ninguém quer continuar fazendo, né, isso aqui. Eu falei, será que eu posso entrar? Ele falou assim, pode, você tem um jeito, né, uma personalidade forte, você conversa com todo mundo, você conhece todo mundo, e quem você não conhece sempre tá ali conversando, e acaba de você ter seus contatos, acaba conhecendo, e aquilo ali forma um grupo enorme. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele foi, conversou, o pessoal falou assim, não. Aí a gente quer mexer, não, continuar. Aí eu pensei, Sam, o que eu preciso pra... Ele falou, tem que fazer curso? Eu falei assim, mas a vontade você já tem. Esse é o principal. Aí eu falei, não, tenho. Se der errado, eu tentei. Eu tenho esse lema na minha vida. Desde criança. Se der errado, pelo menos eu tentei. Eu volto de novo, eu costumo dizer, eu caio 10 vezes, mas eu levanto 20, se preciso for. Esse é um dos meus lemas também da vida, né? A gente tem que ter aquela... Resiliência. E foi, menina. Aí montei, foi dando certo. Fui fazendo esses cursos. Ele vinha trazendo. Até onde eu posso. Você pode até tal ponto. Até tal ponto é o advogado. Tá. Então eu vou fundar um escritório em cobrança. Essa trajetória que eu te expliquei, o comércio foi muito, muito bom comigo, me abraçou, me confiou no meu trabalho, confiou na minha pessoa, que eu acho que isso é muito essencial para você confiar, você conhecer e, além disso, você confiar na pessoa que está te passando. Porque você passa uma segurança, você fala a verdade. Então, a gente tem que agir sempre com a verdade. Não adianta você mentir, porque aquilo vai cair uma hora. Não vai dar certo. Então, eu sempre fui dessas pessoas de chegar e falar assim, olha, eu vou tentar, eu vou fazer. Se você confiar em mim, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou chegar em você e falei, não consegui. Me desculpa, mas eu tentei. E foi assim. Neia, e o seu escritório hoje conta com quantos parceiros? Olha, hoje nós estamos, na parte dos advogados, que não tem nada a ver comigo, na parceria, somos em 4 hoje. Fora as parcerias que a gente tem para fora, né? Prudente. Então a gente tem uma parceria, porque você não faz nada sozinho. Não adianta você sentar e falar, eu vou fazer sozinho, eu faço sozinho. Não, todos assinam. Todos têm uma participação, todos têm a sua participação, têm o seu trabalho, cada um diferente do outro. Que legal. E me fala uma coisa, qual é o seu diferencial no mercado hoje? O meu diferencial no mercado como que eu posso te explicar? É eu chegar... É que nem eu falo pra você, é muito... Hoje já é a indicação, né? Quando eu comecei, há 7 anos atrás, eles reclamavam assim para mim. Neia, é fácil eu passei para muitos escritórios de cobrança. Mas eu tirar da minha gaveta e colocar em outra gaveta, não é a mesma coisa? Eu falei, mas espera aí, eu vou fazer diferente. Como os escritórios, eles cobram uma taxa de cobrança. A maioria cobram. Eu falei assim, não vou cobrar essa taxa. Eu quero fazer diferente. E isso
eu vou fazer no começo e eu vou mudando aos poucos. Menina, não é que ficou? Até hoje, eu não cobro mesmo. Não cobro do cliente pagar uma taxa mensalmente. Não, eu não cobro. Então, eu acredito que abriu muito leque, abriu um leque enorme para mim sobre esse meu jeito de trabalhar diferenciado, porque é um risco. Sim, é um risco que você assume, né? É um risco que eu assumo. Porque eu tenho várias despesas, né? Eu tenho várias despesas. Porque não é só você pegar um telefone e cobrar. Você tem despesa de internet, você tem despesa de nomes que você, às vezes, a pessoa muda de telefone. É muito comum. Às vezes até o CPF. A gente tem um programa que acha, eu acho. Que bacana. Você diria assim que hoje essa é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresária? Sim, esse é. Como empresária, sim. É o que eu fiquei, é o que eu tô, é o que eu gosto. É isso. E como você toma decisões dentro da empresa? Você é mais intuitiva? Você é estrategista? Você gosta de analisar dados? Como que isso funciona para você? A estratégia, claro, né? Que a gente sempre tem que ter estratégia, né? O empresário, eu sempre digo, o bom empresário, ele tem que ter estratégia, porque sem estratégia não adianta. Você tem que ter, porque o mundo tá aí, ó. Tá aí, tá girando. Se você não tem, outro passa na tua frente. Então, você tem que estar sempre se aperfeiçoando ali. Então, você tem que ter estratégia. E também a parte humana, né? Que você tem que ter. Eu gosto de conversar. A parte sentimental também, que eu falo. Nossa, eu tenho certeza. Às vezes eu tô ali, que não é da minha alçada mais. Que é na minha parte da cobrança, do extrajudicial. Mas quando vai para o advogado, e às vezes vem para mim, porque a ordem vem sempre do cliente. Aí eu dou uma intermediada ali, se eu posso, né? Se eu conheço, porque a gente acaba conhecendo as pessoas. E não é todo mundo. Hoje, mas hoje quem deve? Eu também já devi. Às vezes você fica com vergonha de procurar o cliente e falar, olha, eu perdi o trabalho. Mas não é por querer, às vezes. Às vezes é porque perdeu o trabalho mesmo. Tem filho pequeno para sustentar. É difícil, não é fácil. E eles ficam com vergonha, às vezes. Então, você conversando, você olha para esse lado também, né? Não são todos, mas se eu te falar que a maioria, sim. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Inegociável? Me comprar. Meu caráter não tá negociável. Não tá. É inegociável. Você sempre preza pela transparência. Sim, do meu trabalho, sempre. E isso é uma coisa que eu exijo dentro do escritório, de todos. E aí eu exijo de todos. É um valor que você passa, então, para a equipe também, todos os dias. Sim, todos os dias. Se eu tiver que passar, claro, uma parceria, né, que a gente tem que ter muito, né, eu não, meu filho, né, tem que ter muito que é advogado. Então, como eu distribuo o trabalho lá dentro, eu escolho, esse vai para fulano, porque cada uma doutora é especialista numa coisa, essa doutora é especialista em outra coisa, esse doutor é especialista nesse assunto. Então, eu falo, olha, vamos devagar. E eles, assim, eles falam assim, a Né é que nem uma mãe. E isso foi poucas, viu? Poucas, porque eu já quebrei bastante a cara também, eu quebrei muito a cara. Isso que eu ia te perguntar, na sua trajetória, acho que na trajetória de todo profissional, há sempre momentos decisivos, né? Gostaria de saber se na sua tem algum momento que te marcou, que te fez recuar um pouquinho, recalcular a rota. Teve algum momento nesse sentido, Neia? Teve. Isso há 5 anos atrás. Teve. Eu quase perdi o escritório. Má gestão, porque eu não tava ali dentro ainda, né? Eu tava, que não falei pra você, eu tava com o pé ali fora, fazendo minhas coisas para deixar meu filho ser mais independente com o escritório, né? Começo de carreira. Então, não tem como você passar uma responsabilidade 100% para um rapaz que está começando agora. Gestão, finanças. Recém-formado. Né? Não tem experiência. Então, foi bem difícil. Então, foram várias questões assim que eu pensei em fechar o escritório.
porque eu falei, não dá, não tem como. E aquilo foi assim que eu quase perdi mesmo. Foi um investimento muito alto, né? Foi um investimento muito alto. Eu falei, pronto, mas eu joguei tudo para me perder tudo, não é justo. Aí, como se diz na minha época, o pulo do gato. Como sempre. Não, peraí, eu vou ter que arrumar um jeito, vou ter que dar um jeito. Aí eu entrei de vez. Aí quando eu passei gestão do escritório, eu fazendo, as finanças do escritório, eu faço. Então, aí eu fui dividindo. Você faz isso, você faz aquilo. Muitos, quando entravam, não acreditavam no meu sonho. Gente, vamos por aqui. Vocês estão na área de vocês, eu estou na minha. De gestão, modéstia à parte, eu entendo. Eu sou empresária, estou na área há muitos anos. E o que eu não aprender, eu vou procurar saber, né? E trazer para cá. Mas vamos trabalhar junto, vamos subir junto, né? Mas muitos não deram. Não, muitos não acreditaram. Eu respeito também, a gente tem que respeitar, né? Eu respeito. Ninguém tem que acreditar em mim 100%. Ah, eu vou atrás do sonho de uma pessoa dessa, ela caiu, eu vou junto. Lógico que as pessoas... Ainda mais quando você está abrindo um negócio do tamanho que eu estava abrindo. Então era muito sonho, pouco retorno ainda. Então aquela persistência. E foi bem feio mesmo. Ia ser um prejuízo muito grande, que ia demorar anos e anos da minha vida. Eu acredito que eu não teria, como que eu posso dizer, tantos anos assim para me recuperar. O que te manteve firme naquela época, né, Ia? Olha, o que me manteve firme foi a minha determinação. A minha determinação foi acreditar que tinha pessoas ali que iam me ajudar. Mesmo de fora, que eu fosse devagar, mas essas pessoas iam me ajudar. E eu tive essa força. Eu tive a força das pessoas, tive força do banco. Eu tive força do banco, porque senão eu tinha quebrado feio mesmo. Que isso acontece com a maioria dos empresários. A gente costuma dizer, até nos eventos, os cursos que a gente faz, né? Costuma dizer, o empresário que não quebra pelo menos uma vez, que ele não cai, que ele tem que começar de novo, não é empresário. Porque a gente, às vezes, quebra, a gente fica sem chão e você não vê o norte, mas se você acredita no teu trabalho, você acredita que você tem potencial, você vai. E uma coisa que você ainda falou aqui, que, vamos voltar lá, mulher, foi difícil? Não foi muito difícil. Fácil não foi, por conta de ser mulher. Também, porque a gente ainda vive num mundo machista. Ah, mas seu esposo não tá aqui para me dar essa carta. Mas eu tô aqui. É tudo eu que faço. Até que eu tentei a procuração do meu esposo. Nossa. E deu certo. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Em que momento, Neia, você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se enxergar como uma empresária? Bárbara, eu acredito que foi naquela virada que eu te falei agora. Foi aquela virada, porque eu estava empreendendo até aí, né? Aí depois que eu entrei, que aconteceu esse episódio, né? Que eu entrei, eu falei, agora eu vou ser empresária. Agora eu vou gerir meu negócio. E tô aí, até hoje. E o que você diria que mais teve de mudança em relação à Neia daquela época para a Neia de hoje, na sua forma de trabalhar? Eu aprendi bastante, foi um aprendizado, né? A Neia de antes, ela sonhava, né? Era uma menina sonhadora, depois uma mulher, uma mãe, que pensava, né? Eu nem achava que não era para ela esse mundo do empreendedorismo feminino, da mulher, que eu poderia, né? Hoje eu posso. Hoje você sabe que você pode, que você consegue. Que eu consigo, desde que a gente, né, tem um norte. Você tem que ter um norte. E você tem um projeto, vai atrás. E se dedica. E você falou que lidou com muitas pessoas ao longo da sua jornada, né? Até hoje você lida com pessoas. Pessoas são essenciais para o trabalho que você desenvolve, que a sua equipe, né, os seus parceiros desenvolvem. Ao longo da sua trajetória, qual o maior aprendizado sobre pessoas que você teve? Eu acredito que seja sobre pessoas, o aprendizado que eu tive, que eu não faço nada sozinha. Eu não sou sozinha. Eu preciso das pessoas, eu dependo das pessoas, as pessoas dependem de mim. Então, é uma parceria muito ampla, né, de ser um empreendedor.
Sem dúvida. Ser um empresário hoje. Você ainda tem metas profissionais que deseja alcançar? Ah, sim, sempre, né? A gente não pode parar, né? Quais são elas, Neia? Olha, continuar, claro, né? No meu trabalho. E as que eu não parando, empreendedorismo ainda. Porque uma vez empreendedora, você tá sempre procurando empreender ainda. Não para, não adianta. É gostoso, é bom que você gera trabalho para outras pessoas. Isso você traz, você fomenta o comércio, você fomenta as empresas. Então, principalmente para mulheres. Eu acredito que as mulheres já estão liderando muito aí. Estão liderando muito, a gente tem que acreditar, a gente tem que incentivar. Você pensa, então, para sua carreira, assim, nos próximos anos, diversificar seus investimentos? Você já tem algo em mente? Já tem algo em vista? Tenho, mas é surpresa. Tô estudando, tenho sim. Tô estudando, mas eu vou te contar sim. Deixa eu ter certeza, né? Se vai dar certo, que eu creio que vai dar. Mas eu venho te contar numa próxima. Você vai ficar sabendo. Combinado. Obrigada. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre cooperativismo, Neia. Eu gostaria de saber em que momento o Cicobi Paulista entrou na sua trajetória. Olha, Bárbara, com essa trajetória do meu escritório que eu te falei, você sozinha, às vezes você não tem um dinheiro tá aplicado, você não consegue ter aquele retorno. E as coisas acontecem. Acontece. Às vezes pega de surpresa, às vezes você vai segurando, mas acontece. Eu precisei, claro, o empresário está sempre precisando de um apoio no banco, de um empréstimo, nem que seja mínimo, pouco. Eu tenho vários bancos, né, que eu tenho conta, né, e que eu tenho investimentos, mas na hora que eu precisei, eu fui cotar. E o Cicobi ele me deu uma taxa de juros. E a minha gerente, né, o gerente na época falou para mim assim, Neia, traz as propostas que você tem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu fechei. Foi a melhor proposta que eu tive. Já consegui pagar. Estou bem, graças a Deus. A taxa de juros do Cicobi, que é uma cooperativa, é bem menor do que os outros. E ainda, o atendimento... Eu, assim, não é porque eu sou delegada agora, não é isso. Mas é porque eu tive mesmo, eu fui bem assistida. E por ser uma cooperativa, creio que as taxas de juros são menores. E foi o que aconteceu. E para você, qual a importância de um empresário poder contar com uma instituição financeira cooperativa como o Cicobi Paulista? Olha... Eu acredito que seja muito bom essa parceria, porque o empresário ele tem um suporte, né, dentro da cooperativa do Cicobi, por ser uma cooperativa dos empresários, né? Então, ele tem esse carinho, ele tem esse atendimento, tem esse diferenciado que a gente pode estar contando, que a gente pode ter os nossos planos e sonhar e realizar, porque o Cicobi ele dá esse suporte, sim. Que legal, que bom saber que você fala com tanto carinho, né, do Cicobi Paulista. E como você bem disse, né, além de empresária, você também é delegada da cooperativa. O que te fez assumir mais essa responsabilidade, Neia? Em si o comércio, né, os empresários, como eu tenho muita amizade, eu tô no meio do comércio todos os dias, né, e isso me incentivou muito, eles me incentivaram, né, muito. E eu também sou da diretoria da ACE, né, então a gente tem uma parceria grande ali, foi isso que me incentivou bastante. O comércio, os empresários. Uma parceria consolidada. Sim, consolidado, bem consolidado, graças a Deus. E os delegados, eles são a voz dos cooperados, né? São a voz dos cooperados. O que isso representa para você? Uma responsabilidade muito grande que eu quero, assim, cumprir. Eu quero tentar fazer de tudo para não decepcionar. Para poder estar levando pro Cicobi as dores desses empresários. O que eles precisam, o que eles querem, para levar para a diretoria, para levar para o conselho. O que vocês estão precisando? Pode me procurar, conversar comigo, porque os delegados estão ali, não somente eu. Tem vários. Então a gente está ali para isso. E eu estou muito feliz mesmo por esse convite. Eu agradeço muito, estou muito feliz.
Neia, e qual legado você quer deixar no mundo como empresária e também como delegada do Sicoob Paulista? O legado que eu quero deixar, um dos, né? Que esse seja mais o importante, né? Que eu quero que as pessoas pensem que eu não tive medo de me posicionar. Que eu não tô ali que eu não estava ali só para ocupar mais um cargo. E para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está começando a empreender, para as mulheres que estão começando a empreender agora? Alguma mensagem, alguma sugestão? O que você falaria para elas? Não desistam. Não desistam do sonho de vocês. Vocês são grandes. Vocês conseguem. E é todas. Porque a gente começa pequeno e depois a gente se torna grande. Neia, muito obrigada pela sua presença no Copcast. Eu que agradeço, Bárbara. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou saber novidades sobre a cooperativa, siga o Sicoob Paulista nas redes sociais.